Oi, eu sou Irene Abramovich, sou presidente do CREMESP. Estou aqui para te apresentar o Papo Medicina, que é uma ação desta gestão do CREMESP. Se você não assistiu os episódios anteriores, assista, vale a pena. Olha, gente muito boa, gente séria, são médicos corretos, éticos, bons profissionais que apresentam. Dá uma olhada, você vai gostar. Mas conta para as outras pessoas também, isso não é um canal fechado. Deixa a população ver, porque é importante que eles saibam dos problemas que acontecem quando procura um não médico para executar um ato médico. Então, vá, veja, não é específico para médico, não é mediquês, dá para as pessoas entenderem, deixa as pessoas ouvirem, tá? Porque é um serviço também para a coletividade. Olá, sejam bem-vindos ao Papo Medicina. Eu sou Priscila Guiar, jornalista e criadora da página Estética de Risco. E ao meu lado eu tenho o prazer em receber o Dr. Denis Calazans, cirurgião plástico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nossa conversa hoje é sobre a importância da realização de cirurgias plásticas apenas com o acompanhamento de médicos. Não precise ir muito longe para encontrar pessoas que realizaram esses procedimentos sem profissionais médicos acompanhando e que tiveram sequelas graves ou até morreram. É como diz a campanha do Ato Médico: se tudo der errado, você vai parar nas mãos de um médico. Dr. Denis, muito bem-vindo, muito obrigada por participar. Para começar, queria saber do senhor, de todos esses anos atuando na cirurgia plástica, o que mudou ao longo desse tempo? Priscila, bom, é uma honra participar de um evento como esse, de um episódio como esse. Eu acho que é extremamente inteligente e necessário que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, pela iniciativa sempre disruptiva e inovadora. Mas muita coisa mudou na medicina nos últimos anos. A medicina avançou nos últimos 50 anos mais que toda a história da humanidade. E no Brasil nós temos uma particularidade. Veja que nós estamos hoje num país que nós temos um número bastante alto de faculdades de medicina que formam aproximadamente quase 36 mil médicos por ano. Esse mercado de trabalho que se apresenta muitas vezes mal distribuído e não sobrecarregado, como alguns querem dizer, que a medicina o mercado de trabalho na medicina está inchado, não está. O que nós temos é uma má distribuição dos médicos e, infelizmente, pela qualidade de formação que algumas faculdades de medicina apresentam, esses profissionais entram no mercado de trabalho tentando fazer o caminho mais curto de acesso aos pacientes. E nós vivemos num país tropical, esse país onde a ditadura da beleza persegue a sociedade de uma maneira incessante. E os pacientes, por sua vez, acabam cedendo a esse interesse do mercado de estética e muitas vezes acabam caindo na mão de pessoas que não têm habilidade, formação e nem tampouco qualificação para o exercício de determinadas áreas dentro da cirurgia plástica e dentro da medicina de uma maneira geral. Doutor, nesse período a gente sabe que as redes sociais tiveram um papel importante, né, nesse aumento da procura por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Qual seria hoje a cirurgia plástica mais procurada pela população? A cirurgia plástica ela carrega aí um arsenal de procedimentos que são lançados para obtenção da melhor forma física, para que a gente consiga oferecer aos pacientes que muitas vezes a natureza não conseguiu entregá-los ou que o tempo lhe roubou, a gente consegue trazer aquilo que a gente mais busca de objetivo dentro da cirurgia plástica, que é justamente a beleza na sua forma do seu bem-estar físico, psíquico, social, que esbarra também no conceito de saúde. Quando nós pensamos na cirurgia plástica, muitas vezes as pessoas pensam em determinados procedimentos como sendo mágicos e únicos. E eu cito lipoaspiração, cirurgia de prótese de mamas, a rinoplastia. O que nós hoje temos no Brasil é um leque de procedimentos muito bem definidos cientificamente e consagrados, que trazem aí a possibilidade de nós trazermos aos pacientes também
esses procedimentos. Você me fez a pergunta sobre quais são os procedimentos mais realizados dentro da cirurgia plástica. A lipoaspiração, a inclusão de prótese de silicone, a rinoplastia, a cirurgia mamária de uma maneira geral, quer seja de aumento ou de diminuição, são os procedimentos mais realizados hoje no Brasil. Essa busca por corpos perfeitos e semelhantes a de celebridades, influencers, pode ser perigosa? Olha, a gente esse é um ponto bastante importante a se citar, porque a tecnologia ela chegou apoiando a medicina em muita coisa. Durante a pandemia, nós vivemos uma verdadeira revolução maior destas mídias sociais. Talvez pela própria reclusão e o isolamento social fez com que as pessoas buscassem aprimorar as suas mídias sociais. Só que isso abriu uma vitrine de uma certa periculosidade para a população que vê aquelas imagens que são veiculadas em mídias sociais como sendo algo com uma venda de um determinado procedimento, como sendo algo preciso, exato, completamente isento de risco. E é aí o grande problema. As mídias sociais elas chegaram para agregar grande valor, porém o abuso delas e esses procedimentos são colocados hoje, apresentados nessas mídias sociais de maneira não muito honesta ou adequada, fazem com que essas mídias sociais acabam sendo verdadeiras armadilhas para pacientes leigos, que são o desconhecimento de determinadas nuances que perfazem um tratamento médico. Na cirurgia plástica, a gente precisa entender que a cirurgia plástica é uma especialidade médica, como qualquer outra dentro do rol de especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E como uma especialidade médica, ela pende de uma indicação, um diagnóstico, um plano terapêutico, um cabedal de informações muito bem passadas ao paciente para que ele tenha consciência do quais são os limites daquele procedimento, quais são os riscos daquele determinado procedimento, o que ele pode esperar daquele procedimento e que, se eventualmente alguns desses riscos se efetivarem, ele vai ter do seu lado um profissional que vai saber solucionar essa complicação ou esse risco se efetivou de maneira imediata e de maneira pronta. Eu acho que isso é bastante importante que a população entenda, porque nós estamos vivendo hoje num mundo que parece que as verdades não duram mais que 24 horas. Alguma coisa que é veiculada em uma mídia social, no dia seguinte já cai por terra porque apareceu algo com um marketing um pouco mais refinado em cima de determinada técnica que pode fazer com que o paciente acredite que aquilo é revolucionário, aquilo é transformador, e é quando o paciente muitas vezes acaba se deparando com complicações muito graves, e isso é muito, muito ruim e muito perverso. Tem até outra questão também, né, doutor? Às vezes o paciente chega no cirurgião querendo um resultado específico e não é o procedimento adequado para ele. Às vezes ele não tem a indicação daquele tipo de cirurgia. Tem também esses casos, né? Priscila, eu acho que na medicina, eu penso sempre isso, o que faz a medicina ser verdadeiramente o que é, e com esse brilhantismo e esse quê que nós notamos que ser uma especialidade, uma profissão totalmente diversa das outras, é porque nós lidamos com o bem maior de um ser humano, que é justamente a vida. E pensando que um profissional que se forma, que se propõe a exercer a medicina de maneira adequada, ele tem no cerne dessa sua profissão uma situação que é única, que é justamente a relação médico-paciente. É uma relação tão íntima e tão fraternal que é extremamente importante que os médicos entendam que aquele paciente que muitas vezes busca com expectativa, porque a cabeça do paciente é um universo de expectativas. Ele tem ali o medo, a insegurança, e ele carrega em si uma confiança muito tênue, que essa confiança precisa ser alimentada pelo profissional médico, mas de maneira honesta, de maneira ética, de maneira responsável e pensando sempre naquilo que ele pode oferecer ao paciente de melhor. Eu admiro muito aqueles profissionais que
se deparam com determinadas situações e chegam para o paciente e dizem com muita honestidade, olha, eu não sei resolver o seu problema, mas eu vou lhe encaminhar para alguém que saiba resolver o seu problema melhor do que eu. Ou, eventualmente, na minha especialidade, na cirurgia plástica, isso é bastante comum, pacientes que chegam com uma expectativa irreal do que a boa técnica, a capacidade profissional, tudo aquilo que a gente se formou para oferecer aos pacientes de melhor, a gente encontra uma limitação. E nessa limitação a gente precisa ter a honestidade de fazer ou o encaminhamento desse paciente ou, muitas vezes, se negar a realizar determinados procedimentos para os quais os pacientes pouco vão se beneficiar ou nada vão se beneficiar. Essa ditadura da beleza que a gente vive no Brasil, de maneira geral, por ser um país tropical, ele tem uma nuance muito delicada, que faz com que os pacientes busquem aquilo quase como um comércio. E, de um outro lado, existe também uma situação igualmente perversa de profissionais que exercem essa especialidade, ou não a especialidade em si, mas essa área de atuação como se fosse um comércio, a venda de um determinado procedimento a todo custo. Um dos princípios básicos da medicina é justamente que a medicina nunca seja exercida com um olhar de mercantilização. E é esse o cuidado que todos os bons médicos sempre têm, e os bons profissionais nunca vão se distanciar disso. Em alguns momentos, os médicos chegam até a servir como conselheiros, né, desse paciente que quer, de toda forma, fazer um procedimento que não vai trazer nenhum benefício e que até corre o risco de procurar um profissional não médico e cair de novo nessa armadilha, né, de ter uma complicação, correndo risco até de morrer. Eu me orgulho muito de quando eu vejo um grupo de profissionais bem formados, capacitados, e normalmente são aqueles que estudaram para isso, que passaram um longo período de formação, como na cirurgia plástica, são 6 anos de faculdade de medicina, são mais 2 anos de residência em cirurgia geral, seguidos de mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, isso tudo intermeado entre provas de capacitação, avaliação, de conhecimento. E quando a gente se depara com o nicho desses pacientes, que são os portadores de títulos especialistas, são aqueles profissionais que passaram por toda essa extensa formação, eles têm a honestidade, a hombridade de chegar para os seus pacientes e terem o cuidado de identificar aqueles pacientes que têm uma expectativa irreal em determinado procedimento e buscam informar aquele paciente que muitas vezes, de maneira delicada, isso tem que ser feito, os pacientes não precisam de uma cirurgia plástica, talvez precisem de um apoio psiquiátrico, psicológico, uma reorientação. Isso é bastante comum nos mais jovens, nos pacientes mais jovens, que têm os seus conflitos psicológicos na sua fase de adolescência, de juventude, e que buscam de maneira obsessiva uma forma ideal, a forma de determinado artista, o nariz de determinada pessoa, e às vezes eles querem aquilo de maneira obsessiva, e quando se deparam insistentemente em um médico, e aí esse médico cede a essa indicação de um tratamento cirúrgico sem que haja um diagnóstico e sem que haja necessidade, isso é muito ruim, porque vai sempre gerar uma frustração. Esse paciente vai estar sempre perseguindo alguma coisa da qual ele não vai conseguir atingir nunca. E o nome disso é frustração. E frustração dentro da medicina é uma das piores coisas que podem existir. A gente volta a um ponto inicial. Todas as vezes que a gente tem um paciente que muitas vezes pode se deparar com um resultado não esperado na cirurgia plástica, se ele tem a confiança no profissional que o assistiu, naquele profissional que ele elegeu para lhe ajudar, e isso só é possível através da relação médico-paciente, são aqueles profissionais que têm verdadeiramente o cuidado de olhar aquele paciente não só como um paciente mais, mas sim como uma pessoa que veio buscar, dentro da sua arte, aquilo que possa lhe auxiliar, para que ele consiga melhorar a sua autoestima, para que ele consiga viver confortavelmente, quer seja com a sua aparência, quer seja com o seu convívio social. Doutor, é muito perigosa essa relação dos pacientes
com essa rede social, revista. Antigamente eram revistas e jornais, né? Já existia isso. As mulheres queriam parecer com a modelo que estava na revista. Hoje tem as celebridades, os influenciadores e tem também os filtros de Instagram, que chegou até a proibir alguns, porque muita gente parava até de se identificar da forma real, só queria parecer com filtro. E tem muita gente que procura cirurgião plástico para ficar igual fica usando aquele filtro. Qual é o procedimento que um cirurgião deve fazer quando chega esse paciente? Olha, só existe uma fórmula para isso. Primeiro é a identificação se realmente aquele paciente tem aquela indicação anatômica para a realização de um determinado procedimento. Segundo, se o paciente tem um entendimento do que é aquele procedimento, quais são os riscos que envolvem aquele procedimento e quais são os limites. O médico precisa ter a honestidade de passar ao paciente, olha, o seu tratamento não vai ser possível desta maneira como você está esperando. Primeiro porque se nós pegarmos um segmento facial que é muito comum que aconteça hoje com essas ferramentas digitais. Como a gente vive também uma era da selfie, e que as pessoas estão com o celular na mão fazendo selfie a todo momento, esses selfies muitas vezes dependem da boa qualidade de iluminação, da posição, e isso faz com que a leitura do paciente muitas vezes seja totalmente distorcida. E o que ele enxerga como uma alteração passível de um determinado tratamento cirúrgico ou não, nada mais é do que um mau posicionamento daquela imagem. E isto é bastante importante, fruto até de uma campanha que foi realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no ano de 2020 e 2021, em que nós trouxemos à população essas imagens que foram publicadas como antes e depois, mostrando aos pacientes que a mesma pessoa, o mesmo personagem de uma determinada imagem, ela tinha visões totalmente diversas. Barrigas diferentes, nariz em posição diferente, formato do rosto, única e exclusivamente com recursos de iluminação e posicionamento de imagens. O senhor acha que esse apelo visual fez com que as pessoas procurassem também profissionais não médicos para realizar procedimentos cirúrgicos? E nesses anos, como é que o senhor vê essa evolução, né, esse aumento da procura por esses profissionais que não são especializados? Nós temos essa vitrine que as mídias sociais colocaram hoje para a população de maneira geral. Ela é uma vitrine um pouco perigosa, porque, infelizmente, alguns pacientes desavisados e leigos como são, eles buscam profissionais que possuam um determinado número de seguidores para que aquilo seja um atestado de competência profissional daquele determinado indivíduo. Esse é um grande equívoco. Número de seguidores em mídias sociais, o número de likes em determinadas imagens nunca foi um atestado de competência profissional, nem tampouco será. E essa leitura que se faz, ela é muito perigosa, porque normalmente quem utiliza e quem vende esses determinados, e é esse, infelizmente, por mais deselegante que possa parecer, mas são verdadeiros vendedores de resultados, e que apresentam essas imagens aos pacientes como se aquilo fosse um portfólio dos seus melhores resultados. Só que atrás daquilo se esconde manipulações de imagens muito bem manipuladas digitalmente, e os pacientes acreditam que aquilo ali é o que é possível num rápido tratamento, que ele vá a um determinado consultório e realizar e sair dali da maneira como ele sempre sonhou e imaginou. Hoje, muito paciente já até sabe que, por exemplo, alguns profissionais não médicos usam termos como rinomodelação e fazem um procedimento cirúrgico como a lectomia, que causa vários danos. A gente tem visto reportagens na televisão, nos jornais, sobre esse assunto. Traçando um paralelo com alguns anos atrás, 2018, 2019, o senhor acha que agora os pacientes estão mais atentos? Eu acredito que ainda existe um segmento de pacientes que estão amadurecendo e tendo acesso a essas determinadas imagens, que faz ainda com que esses pacientes tenham a mesma visão daqueles pacientes de alguns anos atrás. É uma visão distorcida,
acabam entrando em verdadeiras armadilhas e, infelizmente, não há outro rótulo para isso, porque nem tudo aquilo que as mídias sociais apresentam é cientificamente correto. Nós observamos aí, você citou a respeito da rinomodelação. Veja que, se nós pensarmos no nariz como uma parte extremamente importante, nobre, ele carrega em si a sua parte estética, de harmonia facial, mas muito mais importante do que isso, a sua função, a funcionalidade. A gente não pode pensar no nariz como uma peça isolada da face e aquele determinado tratamento que é vendido como rinomodelação é indicado para todos os tratamentos? Não. Para todas as indicações? Também não. Então é muito importante que os pacientes tenham essa leitura de não desconfiança permanente, mas acreditar naquilo que realmente e cientificamente é comprovado. Termos que hoje são colocados nas mídias sociais como uma coisa inovadora são termos que foram maquiados e apresentados ali como sendo algo inovador. Na verdade, a rinomodelação ela veio seguida de pequenas correções que poderiam ser realizadas pós-rinoplastia ou, eventualmente, através da rinoplastia da cirurgia plástica do nariz. A utilização da rinomodelação para todos os casos, como se aquilo fosse um padrão, é um grande equívoco. Existem indicações para esse tipo de tratamento, desde que bem realizado, e existem situações em que aquele tratamento não deve ser realizado, porque muitas vezes pode comprometer a parte funcional, sem dizer a gravidade do procedimento em si. Existe uma situação que eu acho que é muito importante que se frise, que é o seguinte: os pacientes normalmente acreditam que a rinomodelação, por ser um procedimento realizado no consultório, através de uma seringa, uma injeçãozinha só, ele carrega uma periculosidade menor do que qualquer outro. E esse é um grande equívoco. Por quê? O produto que muitas vezes é injetado, e a gente sempre diz que existe um arsenal de produtos hoje no mercado que podem ser utilizados, desde aqueles que não são autorizados até aqueles que são autorizados pelas autoridades sanitárias. Existe uma periculosidade de injeção desse produto dentro de um determinado vaso sanguíneo. Essa é uma das verdadeiras tragédias que acontecem, porque a injeção deste produto dentro de um vaso sanguíneo, ele causa uma obstrução do fluxo de sangue e é como uma morte do tecido da pele dado como certo. Então é preciso que o médico tenha, ou o profissional tenha a competência para tratar aquilo de maneira muito rápida e muito imediatista. E o paciente tem que estar sempre ciente também desses riscos. O senhor acha que as consequências da realização desses procedimentos conomédicos, essas complicações, todas essas pessoas que tiveram problemas após uma cirurgia, isso pode respingar na comunidade médica? Sem dúvida nenhuma que sim. Eu acho que existe um fator, e aí fica até aqui um protesto. Veja que hoje nós estamos formando no Brasil 36 mil médicos. Soma-se a esse grande número de profissionais médicos um outro segmento de profissionais que enxergaram no mercado de estética um filão de ganho financeiro e acabam se arvorando e oferecendo resultados de maneira mágica nas mídias sociais, somada a uma malformação para o exercício daquele determinado procedimento. Hoje o que nós observamos é um certo comércio do ensino na área de saúde. Isso é muito ruim, porque a partir do momento que nós temos faculdades de medicina, nós temos faculdade de odontologia, faculdade de fisioterapia, de enfermagem, existem uma escola que, em tese, ela forma determinados profissionais para o exercício da sua área de atuação específica. Acontece que muitos desses profissionais de outras áreas resolveram encontrar dentro do mercado de estética, que na grande maioria das vezes hoje está centralizado dentro da área de medicina, eles migrem para essa área e pratiquem cursos de finais de semana. O que são isso? O que é isto? Esse comércio de ensino de normalmente
alguém que aluga um determinado lugar e oferece lá um curso de um final de semana em rinomodelação, por exemplo. Como seria possível alguém sair de um curso de poucas horas, se apresentar de maneira qualificada, igualitária, a alguém que passou 11 anos estudando? É uma certa dissociação muito clara que a gente nota desses pacientes que compram essa ideia como se aquele profissional que apresentou um certificadozinho de final de semana de poucas horas tem o mesmo valor daquele outro profissional que passou anos se preparando para o determinado exercício de uma área específica. Então, acho que isso carrega essa periculosidade e serve sempre de alerta à população, porque hoje nós estamos vivendo essa situação que já se tornou um problema de saúde pública e segurança pública, porque expõe a população a uma periculosidade, a um risco muito grande, e é importante que as autoridades competentes hoje precisem regulamentar isso de maneira incisiva, para que a gente não precise mais ficar assistindo manchetes de jornais com pacientes se submetendo à lipoaspiração em consultórios odontológicos, pacientes que eventualmente se submetem a determinados procedimentos em locais onde não se tem a qualificação, nem tampouco a legislação para poder exercer aquele procedimento naquele local. Cabe aí uma conscientização da população, da periculosidade dessas situações. Cabe um maior papel incisivo, regulador do Poder Legislativo, e também do Ministério Público, que, de uma maneira grosseira e a grosso modo, das suas funções é resguardar a segurança da população. O senhor falou sobre esses cursos curtos e a gente também estava comentando sobre os médicos que terminam sendo afetados quando um profissional não médico faz esses procedimentos. E a gente tem também, em algumas cidades, médicos dando esses cursos. Como é que isso vem sendo avaliado? Olha, eu acho que o comércio do ensino, ele precisa ser regulamentado, essa é uma grande verdade. Principalmente nas áreas de saúde. Porque hoje nós vemos pululando Brasil afora e cada esquina alguém se propondo a oferecer um determinado curso num final de semana como se aquilo fosse algo capaz de habilitar alguém à realização de determinados procedimentos na área de saúde. Essa é uma situação, é uma cortina que se colocou em que a população não consegue enxergar isso, mas a classe médica tem visão disto, e é importantíssimo que se descortine essa situação, porque desses finais de semana, desses cursos de finais de semana, desses cursos mal realizados e que se tornaram verdadeiros caça-níqueis para profissionais que vendem esses cursos, se tornaram, de um outro lado também, um fomento de periculosidade para a população, porque serão assistidos por esses profissionais que se acreditam estar habilitados para tanto, e quando na verdade é impossível que a qualificação desse profissional seja equiparada a alguém que passou na cirurgia plástica 11 anos estudando e se qualificando para tanto. Então é muito claro para que a gente hoje entenda que pessoas que buscam tratamentos médicos, eles devem procurar profissionais qualificados. E hoje, dentro da cirurgia plástica, o melhor profissional qualificado é aquele que é portador de título de especialista. É difícil para a população entender o que seria um título de especialista. Como é que eu vou chegar para o médico e perguntar para ele se ele tem título de especialista ou não? Geralmente esses médicos aprendem, olha, eu tenho um título de especialista em rinomodelação, a minha especialização em rinomodelação que eu fiz na escola XYZ. Esse não tem um valor. São documentos que qualificam esses profissionais. E hoje, os portais como o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica Brasileira, apresentam lá um rol de profissionais que estão habilitados ao determinado exercício de determinadas áreas. E o paciente pode buscar, né? Sempre que, antes de escolher um profissional, entrar no site do Conselho Regional de Medicina, o nome daquele profissional e checar se ele realmente é habilitado para aquele procedimento.
E tem uma outra situação, a gente precisa também dizer que a habilitação de determinados profissionais é uma coisa, é a certificação legal que aquele profissional possui para o exercício daquela especialidade. Agora, a habilidade manual é uma questão personalíssima. Existem profissionais que possuem uma habilidade muito grande para determinadas áreas dentro da cirurgia plástica, e isso só vai ser obtido, esse tipo de informação, com informações que os pacientes buscam através de outros pacientes, sentindo se você se sente seguro com aquele determinado profissional, se aquele profissional atendeu às suas expectativas, passando as informações, e não só naquele encantamento, que olha, vai ficar sempre muito perfeito, não tem risco nenhum, é um procedimento rápido, nós vamos fazer logo, você está bem. Eu acho que isso é preciso que os pacientes entendam, que a relação médico-paciente é um dos estratos mais fortes de segurança na busca de determinados procedimentos. Ô, doutor, quando acontece uma complicação, a pessoa procura um profissional não médico, tem uma complicação, às vezes até morre. Quais as consequências disso para a comunidade médica, para os cirurgiões plásticos? Eu tive a oportunidade de presidir a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, infelizmente, durante os 2 anos que eu estive à frente da presidência, eu assisti notícias que veiculavam mortes em cirurgia plástica ou verdadeiras tragédias em cirurgia plástica. É claro que a gente se condói muito mais com isso pela dor de uma perda quando acontece um óbito ou pela sequela que um determinado paciente viveu. E o que a gente busca hoje é a conscientização da população. Acho que esse é o mais importante, porque normalmente outros profissionais de outras áreas ou os próprios pacientes podem olhar um cirurgião plástico discorrendo um discurso como eu estou fazendo aqui, falar, poxa, está protegendo o seu mercado de trabalho. Não, não é. A gente nunca, pelo menos a gente nunca teve esse cuidado de pensar como uma proteção de mercado de trabalho e reserva de mercado, de forma alguma. Nós estamos vivendo, eu volto a falar, nós estamos vivendo um problema de saúde pública, que é o exercício de atos que são próprios da medicina para profissionais que não têm capacidade e nem tão pouco habilitação para tanto. Acho que isso é o que é o mais importante e que a gente deveria deixar de mensagem num bate-papo como esse. A população precisa se atentar que existe um sem número de profissionais no mercado e dentro desses profissionais existem os bons, existem aqueles que realmente são responsáveis e felizmente é a grande maioria, mas existe uma pequena parcela de profissionais que estão ali olhando o paciente único e exclusivamente como um objeto de mercância. Interessam a ele o ganho financeiro e a consequência do que eventualmente aquele procedimento mal realizado ou mal praticado vai ter, ele não se preocupa muito, porque na grande maioria das vezes é o primeiro a sair de cena quando os problemas acontecem. Esse profissional ele sai de cena e deixa o paciente peregrinando de hospitais em hospitais para tentar alguém que possa lhe auxiliar a resolver aquele determinada complicação. Isso quando existe o tempo para tanto, porque infelizmente existem aquelas que acabam culminando em morte. E isso é péssimo para a classe médica, isso é doído para a sociedade, isso é muito perverso, esse sistema está muito perverso. O senhor tocou em outro ponto que também é muito interessante, que é esses profissionais que se exibem nas redes sociais, muitos têm milhões de seguidores, fazem procedimentos em celebridades e publicam essas imagens desses pacientes. Isso é outro ponto que gera um alerta, até porque os médicos, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe esse tipo de publicação, né, doutor? A gente entrou numa situação, num campo bastante importante a se dizer. Existem as normativas do Conselho Federal de Medicina que regulam os profissionais médicos a apresentarem os seus resultados, e isso é o que perfaz a publicidade médica. Eu penso que é uma hora muito oportuna dessa resolução ser revista de maneira bastante consciente para que a gente encontre um ponto de acomodação, para que os profissionais médicos não fiquem em desfavor, porque outras áreas profissionais apresentam regulamentações que são mais flexíveis.
e muitas vezes causa uma certa inconformidade dos profissionais médicos de falar, poxa, determinada profissão faz, eu não posso fazer. Isso também mostra uma desigualdade, porque os profissionais são mais capazes, são mais habilitados, não podem apresentar. E aqueles que não possuem essa regulamentação tão rígida podem fazer o que entender, e aquilo acaba entrando num campo muito desigual de apresentação. É importante que as pessoas entendam esse momento que nós estamos vivendo agora, mas é preciso também que o Conselho Federal de Medicina se atende para essas modificações, para uma adequação moderna do que hoje nós temos. Estas imagens veiculadas em mídias sociais, e isso é o que faz a boa publicidade médica, talvez a mais pujante hoje, muito embora eu ainda apoie, no meu pensamento raso, de que a melhor propaganda do médico é sempre o cuidado que esse médico tem com o seu paciente, que vai ser sempre um multiplicador desse bom atendimento. É esse paciente que vai levar, olha, eu fui no Dr. X e o Dr. X me atendeu muitíssimo bem, foi muito responsável, teve a consciência de me colocar com o pé no chão e trouxe para mim a segurança de eu poder ou realizar ou não realizar determinado tratamento. Outra questão sobre os procedimentos cirúrgicos é o ambiente. A gente precisa que eles sejam realizados em ambientes seguros, esterilizados. Quais os riscos de você realizar em clínicas, por exemplo, e qual a estrutura necessária? Porque é tão importante o acompanhamento médico. Essa é uma área que eu acho que cabe muito bem ao paciente em si. O paciente tem a noção de que ele está entrando para realizar um procedimento que muitas vezes não é simples, num local não muito adequado. Eu já vi procedimentos como aplicação de toxina botulínica preenchedores ser realizados em salões de cabeleireiro. Isso é um desalinho tão grande, de algo inimaginável, mas ainda existem, e as autoridades sanitárias precisam estar bastante vigilantes para isso. Acho que aqui vem até uma cobrança também das autoridades sanitárias com relação a isso. E os pacientes têm essa parcela também de responsabilidade. Você veja que alguns anos atrás nós tivemos um tratamento realizado dentro de um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que culminou numa verdadeira tragédia. Como é que um paciente se propõe a realizar um determinado tratamento médico dentro de um apartamento residencial num bairro comum da cidade do Rio de Janeiro? São pequenos exemplos que perfazem um verdadeiro enredo de horror que nós temos hoje no país, que precisa urgentemente de uma conscientização da população, de uma imediata ação das autoridades do Poder Legislativo para que exista uma regulamentação incisiva e condescendente para isso, e incisiva e forte para isso. Doutor, acho que algumas pessoas podem imaginar que alguns procedimentos serão simples, porque são vendidos como simples algumas vezes, mas quais efeitos adversos podem acontecer, quais complicações podem acontecer durante um procedimento cirúrgico e por que é tão necessário estar no lugar adequado? Existe uma situação dentro da medicina que é que os juristas chamam de fator ALIA, que seria o aleatório. São fatores que a gente não consegue controlar, apesar de todo o bom papel, toda a capacidade do profissional médico. E essa situação de imprevisibilidade que as reações humanas, as reações orgânicas apresentam, fazem com que exista a necessidade de que o médico ou o profissional da área de saúde realize esses procedimentos dentro de um ambiente que esteja adequadamente preparado para qualquer situação fortuita. Eu cito exemplo, o que parece muitas vezes um procedimento simples, como um preenchimento que é feito com ácido hialurônico, e que esse procedimento realizado num local onde o profissional não tenha um antídoto para reverter esse ácido hialurônico, que é a hialuronidase, vai fazer com que esse paciente perca minutos
de possibilidade de salvamento de uma verdadeira tragédia que possa acontecer. E os exemplos não faltam. A gente já assistiu diversas vezes situações acontecerem como essa, em que os profissionais não estavam realizando o procedimento em determinado adequado, nem tampouco tinha qualificação para aquilo, e o que culminou é na tragédia do paciente. Eu volto a dizer, normalmente esse tipo de profissional que realiza esse procedimento e se depara com a complicação é o primeiro a sair do cenário. E o paciente é o que fica tentando se salvar por si só. Doutor, numa cirurgia plástica, quando acontece uma situação adversa, o médico é o único capaz de lidar com essa complicação? Eu acho que o médico é o profissional mais habilitado, pelo menos ele tem o cabedal científico para a formação de uma emergência, né, dentro da cirurgia plástica. Esse é o motivo pelo qual a gente sempre recomenda que cirurgias plásticas sejam realizadas em hospitais e clínicas devidamente preparadas e que ela tenha, nessa cirurgia plástica, ao seu redor, um número de profissionais igualmente qualificados para assessorar e trazer segurança a esse paciente. Por isso, um corpo de enfermagem muito bem formado, anestesistas ao lado do cirurgião plástico, o cirurgião plástico que realize procedimentos cirúrgicos sempre acompanhado de outro cirurgião plástico, outro médico que tenha a capacidade de, eventualmente, na falta desse médico em campo, suprir aquele procedimento e não deixar o paciente desassistido. São situações que hoje, infelizmente, a gente vê por um comportamento não muito eticamente não adequado, profissionais que ainda insistem em operar distantes de locais onde se tenha segurança e também não tenha a retaguarda de outros profissionais que possam lhe assessorar na boa execução daquele procedimento e na sequência daquele procedimento. O senhor comentou anteriormente sobre fotos modificadas antes e depois que são compartilhados na internet totalmente falsos. E a gente lembrou que em 2020, quando o senhor era presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foi realizada uma campanha contra as fake news. Como é uma fake news sobre cirurgia plástica? Nós somos essa era que eu estava dizendo que parece que as verdades não duram mais que 24 horas, porque tudo é muito rápido nesse mercado digital. A gente vive também esse mercado de ilusão. Muito preocupado com isso e com o número de procedimentos que eram realizados e vendidos, entre aspas, aos pacientes, como se fosse algo mágico, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica teve o cuidado de trazer à população uma campanha muito ostensiva que foi realizada igualmente pelas mídias sociais, e ela se encontra disponível hoje no portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que mostrava que imagens são facilmente manipuladas por aplicativos de computador, por recursos digitais, outros que a gente use, mas principalmente pela iluminação, pelo posicionamento de imagens, e que aquelas imagens, elas são as mesmas apresentadas de duas formas diferentes, única e exclusivamente por utilização desses recursos. E isso faz com que o paciente crie em si essa ilusão de que tudo aquilo que ele vê em mídia social é mágico, é perfeito e é real, quando na verdade a gente pode lançar uma suspeição sobre isso muito forte. Sobre isso que a gente vem conversando, eu quero fazer uma pergunta bem direta. Por que a população deve procurar um cirurgião especializado para realizar uma cirurgia plástica? Porque é o profissional qualificado para a execução daquela determinada cirurgia. O cirurgião plástico habilitado e devidamente regulamentado pelas autoridades competentes e dentro do Conselho Regional de Medicina, ele precisa ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, em que esses documentos atestam que esse profissional ele passou por uma longa formação intermeada por avaliações de capacitação até que ele consiga se apresentar a isso. Imagine que um cirurgião plástico é um profissional que estuda 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de residência em cirurgia geral, mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, portanto perfazem 11 anos estudando. E quando a gente se depara com profissionais que se apresentam de maneira mágica e normalmente com um viés muito midiático,
a gente pode ter uma certa suspeição de que aquele profissional muitas vezes pode não ter a habilitação nem tampouco a qualificação para se vender como normalmente o faz. Eu costumo dizer que hoje, infelizmente, o Brasil está formando um número de profissionais bastante grande, porém, nem todos adequadamente qualificados. E é muito triste que um profissional estude aí, por exemplo, na área de cirurgia plástica 11 anos para se tornar blogueiro. Então, acho que isso é um alerta muito grande também de conscientização dos médicos a entenderem que a cirurgia plástica é parte da medicina e como tudo dentro da medicina, ela pende de um diagnóstico, de uma indicação, de um determinado plano terapêutico, da conscientização do paciente para os riscos daquele determinado tratamento e que aí sim, uma boa relação médico-paciente, isso é o que há de mais forte, é uma relação de confiança que médico e paciente, que são duas pessoas totalmente desconhecidas, que se tornam muito íntimas quando uma precisa da outra. Então, isso é muito bacana, porque a medicina é uma arte não diferente das outras profissões, mas ela lida com o que há de mais nobre para o ser humano, que é justamente a vida. Doutor, sobre esses profissionais médicos que terminam utilizando as redes sociais de forma errada, de que forma o CREMESP e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica vem fiscalizando? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela teve um papel, ela tem um órgão estatutário, que é um órgão de corregedoria, que alerta os seus membros, os quase 7 mil cirurgiões plásticos credenciados hoje na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a exercerem um código de ética, do Código de Ética Médica e um código interno de conduta, de urbanidade e que esses pacientes, esses profissionais, eles se adequem a isso, ao convívio social com outros cirurgiões plásticos, mas sobretudo a responsabilidade com os pacientes. E é essa a grande palavra de ordem dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é a segurança dos pacientes. São esses profissionais que a gente busca sempre orientar quando existem desvios internos. É claro que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela possui um poder limitado, porque a competência da fiscalização do exercício da medicina em território nacional é do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo realiza um papel belíssimo de fiscalização e é muito atuante. Sobretudo nos últimos anos, nós observamos um papel muito pronto todas as vezes que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica solicitou ao Conselho uma ação mais incisiva e célere para tentar obstruir as verdadeiras aberrações que a gente observava dentro da medicina. Isso aconteceu nos últimos 2 anos de maneira muito pronta. E é isso que precisa continuar sendo feita. Eu acho que não há um objetivo punitivista, mas sim de alerta, educativo, que nós precisamos sempre estar levando aqueles profissionais que muitas vezes, por deslize, possam cometer faltas, mas que isso não macule jamais nem a medicina e nem a segurança dos pacientes. Para finalizar, doutor, gostaria que o senhor falasse sobre a maturidade da cirurgia plástica no Brasil hoje. Está tendo muito avanço tecnológico? A medicina, de uma maneira geral, como eu disse no início do nosso bate-papo, ela avançou nos últimos 50 anos mais que toda a história da humanidade. É claro que, através dos recursos tecnológicos que foram criados e foram agregados à medicina de uma maneira geral, isso trouxe também para nós, dentro da cirurgia plástica, um avanço muito grande na modificação de técnicas. Nós temos hoje uma tecnologia que ajuda os bons resultados na cirurgia plástica, porém, nem sempre essa tecnologia é o que é transformador. O que a gente precisa balizar é que existe atrás de muita tecnologia também uma venda através de muito marketing e que faz com que aqueles resultados que normalmente são obtidos por técnicas científicas consagradas já e são vendidas atualmente como sendo algo revolucionário. Essa é uma vertente muito perversa que nós estamos observando dentro da cirurgia plástica, com que faz que haja uma glamorização equivocada da cirurgia plástica. E a cirurgia plástica ela é uma especialidade médica,
como qualquer outra dentro da medicina, e é assim que ela deve ser executada. O que há de tecnologia que veio agregar, sim, ótimo, mas em cima dessa tecnologia existe uma base científica muito forte, que já vem consagrada. Hoje nós estamos observando, dentro da cirurgia plástica, uma maquiagem em técnicas que já são consagradas cientificamente, que sempre existiram e que são vendidas através das mídias sociais como algo novo, revolucionário, e que na verdade não são. Muitas delas são um aprimoramento muito raso, uma casca de verniz muito, muito tênue em cima de algo que já é usado há muito tempo dentro da medicina e dentro da cirurgia plástica. Muito obrigada, doutor, pela conversa. É muito importante saber que a comunidade médica está atenta e que existe a fiscalização, né, para esses casos de abusos na área de cirurgia plástica. Eu gostaria agora de saber se o senhor quer fazer algumas considerações finais sobre o nosso assunto. Olha, eu fiquei muito honrado de participar desse programa, desse projeto do Conselho Regional de Medicina. Acho que isso vai ser muito importante para a população de maneira geral. E eu digo sempre para todos os meus pacientes que é surpreendente quando nós observamos uma relação de confiança estabelecida entre médico e paciente. Essa relação de confiança é que cria os bons resultados, é que cria a felicidade com a realização de determinado procedimento médico, e busque sempre profissionais qualificados para aquilo e não se vendam e não se deixem levar pelas imagens que se vê em mídias sociais como se aquilo fosse mágico. Nem sempre aquilo que se vê é real e nem sempre aquilo é o indicado para determinados pacientes. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também a todos que acompanharam a nossa conversa. O Papo Medicina é uma iniciativa do CREMESP em apoio ao ato médico. Para continuar acompanhando as ações do CREMESP, é só acessar no site e nas redes sociais. Até a próxima!